Graças a paz, meus irmãos. Como é bom estarmos na casa de Deus, reunidos no nome do Senhor, para adorarmos a Ele, glorificar a Ele com os hinos, com os cantos espirituais e para ouvirmos a Sua Santa Palavra. Neste momento, peço aos irmãos que abram a Palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 6. João 6, versículo 60 ao 71. Quero estar com o meu, desligar aquela luz lá do fundo ali, da igreja. Desligar. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, santo, poderoso, ó Deus, tu que estás assentado num alto e sublime trono, nós louvamos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu nome mais uma vez nesta noite, agradecidos a ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Senhor, mais uma vez nós pedimos perdão por nossos pecados e suplicamos ao Senhor por tua graça, por tua misericórdia, por tua compaixão, por teu amor. Fala-nos aos corações nesta noite. Nós, ó Deus, somos muitíssimo necessitados da tua palavra, de ouvir a tua voz e as tuas orientações. O Senhor, mais do que nós, mais do que ninguém, sabe o quanto nós somos necessitados. Por isso nós suplicamos, fala aos nossos corações, não porque nós queremos, não porque nós somos melhores do que alguém, mas porque nós precisamos. Em nome de Jesus, é o nosso louvo e clamor. Amém. Bem, meus irmãos, essas
palavras que João registra aqui no Evangelho. Ele diz no versículo 60 do capítulo 6 aí, onde nós iniciamos: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Que discurso é esse, tão duro, que eles disseram: esse discurso é muito duro, é muito pesado, quem é que pode suportar? Vamos voltar um pouquinho aí no versículo 6, versículo 47 em diante. Diz assim: em verdade lhes digo, quem diz é Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, diz Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim, não viverá eternamente. Jesus diz que é preciso comer da sua carne e beber do seu sangue. As pessoas ficaram escandalizadas ali, os fariseus, e aí disseram assim: mas os nossos pais comeram do pão lá no deserto, do maná, daquele pão que desceu do céu. Jesus diz: não, aqui está o verdadeiro pão que desceu do céu, o pão da vida. Sabe por quê? Porque aqueles que comeram daquele pão lá atrás, lá no deserto, eles morreram. Aqueles que comeram lá do maná que Deus mandou do céu, comeram aquele pão físico e eles morreram. Mas aquele que comer deste pão que está aqui, que veio do céu verdadeiramente, esse não morrerá, esse viverá eternamente. Então o Senhor Jesus, Ele diz isso, e nós sabemos que não era algo literal. Ele não estava dizendo que os seus discípulos, aqueles que compartilhavam das verdades de Deus, das eternas verdades de Deus juntamente com Ele, Ele não estava falando que precisaria comer da sua carne, do seu corpo. Ele não estava falando literalmente que precisaria pegar o seu sangue e beber. Todos nós sabemos disso, que ninguém fez isso de forma literal. Ninguém comeu a carne de Jesus, ninguém bebeu o sangue de Jesus. Algumas pessoas hoje dizem que no momento da ceia, o pão, aquilo que é tido como pão e o que é tido como cálice, como suco de uva ali, ou como o vinho, no momento da ceia, se transformam no corpo e no sangue de Jesus, se transformam na carne e no sangue de Jesus. Mas isso não é verdade, isso não é real. Quando Jesus diz que eu sou o pão da vida, quando Ele diz que é preciso se alimentar dEle, se nutrir dEle, Jesus está dizendo que aquele que não viver para Ele, que não fizer parte dEle, que não for um com Ele, não é digno do reino de Deus. Então, quando nós entendemos que nós somos pecadores, muito pecadores, que nós precisamos do Senhor, da ação de Deus, da ação divina e poderosa de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ter alguma esperança. Nós entendemos que sozinhos nós não conseguimos, nós somos extremamente necessitados da ajuda do Senhor. Nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos
que sozinhos nós não somos capazes de alcançar a salvação, que por melhores que nós formos, assim nos ensina Jesus, assim nos ensina a Bíblia, por melhores pessoas que nós formos, nós não vamos conseguir alcançar o favor de Deus a tal ponto de nós merecermos a salvação eterna do Senhor, vinda do céu para nós. Nós não vamos alcançar o perdão dos nossos pecados com a nossa força, com o poder do nosso braço. Nós não vamos alcançar o perdão de um só dos nossos pecados. É por isso que nós, lendo as Escrituras, lendo o Evangelho, entendendo pela graça de Deus, quando o Senhor nos abre os olhos e nos faz compreender o Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Senhor. Por quê? Porque a justiça que nós não temos, Jesus tem. Porque a forma, nós não temos como nos apresentar diante de Deus sujos como nós somos pelo pecado. Nós não temos como nos apresentar diante de Deus tão imundos por conta do pecado. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós entendemos que nós somos extremamente pecadores, que sozinhos nós vamos para o inferno, sozinhos nós vamos nos perder, sozinhos nós não iremos alcançar o favor de Deus, nós compreendemos que Jesus é o nosso representante, que a justiça que nós não temos, Jesus tem, que a sujeira que nós temos, Jesus já pagou por ela lá na cruz. Jesus já nos representou diante de Deus lá na cruz do Calvário. Jesus foi para a cruz, não porque ele precisava ir para a cruz. Jesus foi para a cruz, se entregou, deu seu sangue, o seu corpo, o seu sangue, literalmente ali, derramando o seu sangue puro e precioso, aquele que não tinha um só pecado sequer, por mim e por você. Nós lemos o Evangelho, nós entendemos isso. Então, enquanto nós somos muito sujos por conta do pecado, o Senhor Jesus, Ele é branco como a neve. O Senhor Jesus, Ele nos torna mais alvos do que a neve, quando nós nos achegamos a Ele. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de toda sujeira, de todo pecado, de todo mal que existe em nós. O sangue de Jesus nos limpa, nos lava, nos purifica e nos deixa mais alvos do que a neve, mais alvos do que o pano mais branquinho que nós já vimos. Ele nos lava totalmente e nos deixa totalmente apresentáveis diante de Deus. Então, nós precisamos ser um com Jesus, nós precisamos compartilhar de Jesus, nós precisamos ter a Jesus como parte de nós. Ele diz: aquele que não se alimentar de mim, não é digno de mim. Aquele que não for um comigo, não é digno de mim, não é digno do reino de Deus, não é um filho de Deus. Então, meus irmãos, versículo 60 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem, se vocês me virem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Então, Jesus, mais do que ninguém ali naquele momento, naquela situação, ou antes disso, Jesus já sabia aqueles que eram dele e aqueles que não eram. Jesus conhecia. Jesus ele conhece os corações e as mentes. Jesus sonda as mentes e os corações. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus onisciente. Ele sabe de tudo, de qualquer coisa. Ainda a palavra não me chegou à boca, diz a
o salmista: o Senhor já conheces. Então o Senhor sonda as nossas mentes, os nossos corações. Jesus, ele sabia aqueles que criam e aqueles que não criam. E Jesus diz assim no versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, meus irmãos, diante dessa situação, quando Jesus fala isso diante deles, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês que são meus discípulos, que dizem ser meus discípulos, precisam se alimentar deste pão. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, não eram os que achavam bonito o diálogo de Jesus, as explanações de Jesus, as falas de Jesus. Mas o texto diz, João fala aqui no texto, que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, muitos dos seus discípulos, muitos daqueles que se diziam seguidores de Jesus, nós temos que ter muito cuidado hoje, nos nossos dias. Por quê? Porque não basta que nós digamos que somos discípulos de Jesus, não basta que nós estejamos na igreja, não basta que nós falemos que somos cristãos. Por quê? O texto fala que muitos dos seus discípulos os abandonaram a Jesus. Ainda hoje, muitos de nós podem dizer que seguem a Jesus e em algum momento da caminhada fazer igual esses muitos fizeram, saírem fora, abandonarem a Jesus. Quando nós falamos da questão da igreja, algumas pessoas nos nossos dias acham que e falam: não, eu vou servir a Jesus do meu jeito, na minha casa, sem ir para nenhuma igreja. O importante é ter Deus no coração, o importante é o que Deus sabe, Ele conhece o meu coração. Só que a palavra nos ensina que aqueles que são de Deus, os discípulos de Jesus, andam reunidos, fazem parte de uma igreja local, compartilham das coisas de Deus numa igreja local e vivem a fé juntos, ajudando uns aos outros, de mãos dadas na caminhada. Nós sabemos que nós não somos perfeitos e nós não seremos perfeitos aqui nesta vida. Então é uma desculpa esfarrapada quando alguém diz: eu não vou para a igreja porque lá está cheio de pessoas que erram, pessoas falsas, pessoas isso e aquilo. Nessa vida, nessa terra, todos nós vamos continuar com muitos pecados. Vamos continuar lutando contra muitos dos nossos pecados. O que nós não podemos é amar os nossos pecados. Tiago vai nos ensinar que o que nós não podemos é amar o mundo e as coisas que há no mundo. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós não tivermos corpos que foram transformados pelo Senhor, enquanto nós não ressuscitarmos, nós teremos pecados. Então nós precisamos estar numa igreja local, nós precisamos compartilhar das coisas de Deus, compartilhar do Evangelho, aprender uns com os outros, amar ao Senhor, amar uns aos outros. A Bíblia nos ensina que nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos se nós não amarmos ao nosso irmão a quem nós vemos. Então nós precisamos amar uns aos outros para que nós possamos amar a Deus. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E assim nós
compartilharemos desse amor. Então nós precisamos seguir a Jesus verdadeiramente, de verdade, e não abandonar ao Senhor. O pastor Augusto Nicodemos, ele fala em um vídeo que eu já assisti, já compartilhei, ele diz que muitas vezes na caminhada cristã nós vamos estar buscando a Deus em oração, clamando ao Senhor, suplicando, e é como se Deus não estivesse ouvindo, é como se as nossas orações, os nossos clamores não estivessem chegando a lugar nenhum. Nós não sentimos nada diferente, nada de melhor em nossos corações e mentes. Mas é aí, justamente aí, um dos momentos mais cruciais para a nossa fé, que nós devemos continuar crendo, continuar firmes em Jesus, agarrados ao Senhor, não abandonando a fé de forma alguma. Por quê? Porque na nossa vida, na vida cristã, nós vamos passar por muitos momentos difíceis, muitos momentos ruins, muitos momentos que aos nossos olhos são terríveis, momentos que nós achamos que nem crentes nós somos mais, mas nós precisamos permanecer firmes, crendo em Deus. Deus continua no mesmo lugar, Deus continua olhando para nós, derramando graça e misericórdia sobre nossas vidas. Nós precisamos estar agarrados a Jesus e suplicando a Jesus que nos sustente, que nos ajude, que nos faça perceber que Ele está conosco nos momentos de alegria, nos momentos que nós nos sentimos bem, que nós nos sentimos cheios de Deus, cheios da graça do Senhor. É muito fácil nós servirmos a Deus, nós seguirmos na caminhada, mas quando nós estamos sentindo fracos, quando nós estamos achando que nós estamos rastejando no caminho, aí é que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, que é o Senhor Jesus Cristo, e nos agarrar a Ele. Sabe por quê? Se eu e você achamos que não está legal aqui andando com o Senhor, imagine em outro lugar, longe do Senhor, afastado do Senhor, longe de Deus, e vivendo as nossas ideias, os nossos achismos, aquilo que nós pensamos que é o melhor para nós. Então, que nós possamos nos agarrar mais e mais ao Senhor, a Jesus. Versículo 67 diz assim: então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Eu acho maravilhoso esse texto, porque muitas vezes na nossa cabeça nós olhamos para Jesus, olhamos para Deus e nós achamos que Deus é um velhinho que precisa de nós, que Deus é um senhorzinho que está lá sentado no seu trono e que Ele precisa que nós estejamos rendendo louvores e adoração e graça a Ele o tempo todo, para que Ele esteja lá no seu trono poderoso como Ele é. Mas não, Deus não precisa de nós em momento nenhum. Nós precisamos dar glória a Deus, mas a glória que nós damos a Deus, a adoração que nós damos a Deus, não vai aumentar a glória de Deus. Vai nos fazer entender que nós somos dependentes de Deus, isso sim. E as pessoas vão olhar e vão perceber que há um Deus glorioso e majestoso, a quem algumas pessoas se reúnem e adoram, e exaltam, e glorificam, e dão glória, honra e louvor com a sua força, com a sua energia, com tudo que eles podem. As pessoas vão entender que existe um Deus supremo e poderoso, a quem essas pessoas dão toda essa honra e essa glória. Mas Deus não precisa, Jesus não precisa. Quando muitos abandonaram a Jesus ali, Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês não querem ir também? Não querem
E junto com aqueles tantos, Simão Pedro respondeu, versículo 68: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, meus irmãos, Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus ali, ele diz: Senhor, nós não temos para quem ir, nós não temos outro a quem seguir, nós não temos ninguém, nós não temos outra pessoa que seja semelhante a Ti para que nós possamos seguir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não há nenhum outro, não há ninguém, nenhuma outra pessoa a quem nós possamos seguir que seja semelhante ao Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, meus irmãos, que nós possamos entender isso, compreender isso. Não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outro ser que nós possamos render glória, graça e louvor, que nós podemos nos agarrar firmemente como o Senhor Jesus. Não existe ninguém, nada e nem ninguém que possa nos salvar fora de Jesus, que possa perdoar os nossos pecados fora de Jesus, que possa livrar-nos do inferno, da condenação eterna, do lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, preparado para todos aqueles que se esquecem de Deus, a não ser Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos nos agarrar firmemente ao Senhor, entendendo isso, e que nos nossos momentos de lutas, de dificuldades, de crises, que são muitos, que vêm a nós em muitos instantes da nossa vida, em muitas oportunidades das nossas vidas, que nós possamos nos lembrar disso, que possa vir às nossas mentes, Senhor, que nós possamos dizer: Senhor, eu não tenho para quem ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor. Ó Deus, me ajude. No versículo 70 diz assim: então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então, meus irmãos, Jesus disse: fui eu que escolhi vocês, que são 12, eu escolhi vocês. E ainda assim, um desses 12 que eu escolhi é diabo. Ele sabia que Judas o traía, diz o texto. Então, na igreja local, na igreja de Cristo não, na igreja de Cristo, é a igreja que Cristo escolheu e selecionou, os escolhidos de Deus, nenhum irá se perder. Como Jesus fala nesse texto, aquele que o Pai lhe deu, nenhum vai se perder, nenhum vai escapulir por entre os dedos de Jesus, nenhum vai escapulir das mãos de Deus, vai escorregar das mãos de Cristo, nenhum vai se perder. Mas na igreja local, Jesus diz que existe o joio e o trigo, existe o fiel, o real, e existe também o infiel. Existe o que parece, mas não é. Assim como na época de Jesus, muitos eram discípulos de Jesus, seguiam a Cristo, muitos abandonaram a Jesus. Os 12 ficaram ali, e um deles, Jesus diz, um deles é diabo, um deles vai me trair. Na igreja local também existem os verdadeiros e os falsos. A questão é, eu não estou aqui para dizer quem é de Deus e quem não é de Deus. O que nós estamos aqui para fazer é amar uns aos outros, compartilhar das coisas de Deus uns com os outros, andarmos de mãos dadas e lutar juntos essas lutas, batalhar juntos essas batalhas espirituais. No grande dia, Jesus fala, uns vão dizer: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: eu nunca conheci vocês. Então, no grande dia, o próprio Deus vai separar os que são dele e os que não são. Então, não nos compete nos preocupar com isso.
O que nós precisamos é amar uns aos outros verdadeiramente, com a graça de Deus derramada sobre nós, andarmos olhando para os outros, entendendo que nós somos irmãos em Cristo Jesus e que nós precisamos ajudar uns aos outros, com o melhor que nós pudermos, amar e ajudar, porque nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros, porque a maior misericórdia vem do céu para nós, vem de Deus para nós. A salvação de Deus recai sobre nós em todo tempo, em todo instante. Nós que não merecemos coisa alguma, porque nós conhecemos os nossos corações. Eu conheço o meu coração, você conhece o seu coração. Eu conheço a minha mente e você conhece a sua mente. Quando nós achamos que somos maus, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor nos sonda mais profundamente do que nós mesmos e sabe o que realmente nós temos. Então, que o Senhor nos ajude, que Deus nos ajude a amar a Ele acima de tudo e com sinceridade de coração, entendendo que nós não alcançamos a perfeição aqui, mas nós precisamos lutar para sermos o melhor possível, porque o nosso padrão não é qualquer padrão, nosso padrão é Jesus, e nós precisamos ser santos como Deus é santo, diz a Bíblia. Precisamos ser puros, parecidos com o Senhor. Quando nós dizemos eu sou um cristão, nós estamos dizendo eu sou um pequeno Cristo, eu sou parecido com Jesus. Que o Senhor nos ajude a ser de fato um cristão.